Primeira dúvida. André, tem diferença de cobertura entre os planos? Não, não tem diferença de cobertura entre os planos. Todos os planos têm a mesma cobertura. Tudo que está na ANS, todos eles têm amparo, tá certo? André, então por que o Exato é o mais barato e o Prestige é mais caro? Já que todos têm o mesmo tipo de cobertura. Aí já entra, gente, a questão da perfumaria, né? Existem algumas diferenças de atendimento que isso influencia diretamente no preço. A primeira delas está, na diferença de acomodação. Então, existe diferença de acomodação entre o Exato e o Clássico. O Exato é o único produto que aqui na Bahia a gente tem como opção de enfermaria, e a partir de Clássico, todos os produtos têm apartamento. Percebam que daqui para cima, todos têm apartamento. Então, se o cliente falar, quero mais barato e eu quero enfermaria, a única opção que nós temos para oferecer para ele é o Exato. Como eu falei para vocês, em alguns estados, inclusive do Nordeste, o Exato e o Clássico, eles são oferecidos e ofertados nas duas modalidades, tá? De enfermaria e apartamento. Mas não se preocupe, porque o sistema é inteligente. Quando vocês colocarem a região, ele automaticamente vai disponibilizar somente os produtos disponíveis, tá? A segunda é diferente. Daqui de baixo para cima, todos, de baixo para cima, a gente vai subindo de preço. A primeira diferença é a acomodação. A segunda diferença que nós temos é a questão de rede referenciada, tá? E aí, esse materialzinho, ele é bem completo. Ele é um material que serve para toda a Bahia. Ele é um resumo da Bahia, não é a rede completa, não tem porque a gente ter a rede completa mesmo, porque senão seria muito extenso e ia até causar confusão junto ao cliente, tá? Então, aqui nós temos aqui o Exato Enfermaria, está separado, esse material vocês vão ter depois acesso, está separado por cidade, com os seus principais hospitais. No caso de Salvador, os principais hospitais do Plano Exato é o Hospital da Bahia, Jorge Valente, Aeroporto, Hospital Evangelho, Santa Amaro, Agenor Paiva, Hospital da Cidade, Gera Andrade, Sagrada Família e por aí vai. Então, uma listazinha aqui bem bacana de hospitais. O que é importante vocês saberem com relação a um resumo de rede da companhia, se vocês não tiverem com esse material na mão. Lembrando que a gente tem dois tipos de rede. Tem a rede especializada e a rede hospitalar. Esse resumo que eu estou colocando aqui para vocês é principalmente a rede hospitalar, porque na cabeça do cliente, na hora que ele pensa em plano de saúde, ele pensa o seguinte: se eu precisar fazer uma cirurgia, eu vou para onde? Se eu precisar ficar internado, se eu precisar de uma emergência, para onde é que eu vou? Então, aqui a gente tem um resumo da rede hospitalar, tá? Aí aqui está separado por algumas macro-regiões, está separado por Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Guanambi, Jequié, Piauí, Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas, tá? Em seguida, a gente tem o plano, o clássico, que ele é acomodação apartamento, e aí como é que você visualiza esse aqui? O clássico é tudo que está coberto no Exato, mais esses hospitais. E aí, no caso do clássico, percebo que ele está bem competitivo. Ele já tem o Hospital Santa Isabel, Fundação Baiana de Cardiologia, Instituto Cardiopulmonar, e agora também o Hospital Português. O Hospital Português é uma novidade, porque ele entrou, na verdade, em setembro. É importante vocês deixarem claro para o cliente que o Hospital Português ainda não está com 100% dos seus procedimentos aprovados e liberados, tá? Por conta da pandemia, teve realmente um atraso, que não deu tempo de liberar tudo, e por uma questão estratégica da companhia, disse, não, o que já tiver liberado, a gente já coloca na prateleira. Então, hoje, para quem está com português, ele consegue lá a parte de pronto-socorro, ginecológico e obstétrico, o aparelho circulatório, digestivo, cardiovascular, oncologia, radioterapia, ginecologia e a famosa maternidade, né? As pessoas procuram André, boa tarde. De maternidade. Em seguida, a gente tem a tela seguinte, que eu estou falando aí do especial 100, que é tudo que está no Exato, mais o clássico, e aí tem a adição do Hospital São Rafael, e por último, o plano executivo, que aí entra, sim, o Hospital Aliança, juntamente com o Albert Einstein e Sírio-Libanês. O que é comum as pessoas perguntarem, André, dá para comparar, então, toda vez que o cliente falar que quer o Aliança, eu obrigatoriamente tenho que comparar o Sul América com o Top Nacional 4 do Bradesco, por exemplo, tem que ter muito cuidado com isso. Porque rede, gente, nem sempre vai ser igual. Vocês podem estar comparando a Sul América com outro produto similar em termos de coberturas, em termos de reembolso, mas não necessariamente a rede vai ser idêntica. Pode ser, inclusive, que aqui tem algum hospital que lá não tenha, tá? Então, André, vocês vão. Emiliano. Deixa eu te falar, eu liguei, na verdade, eu vendi o Sul América, mas quando eu liguei para o Hospital Português, eles disseram que só dá atendimento para maternidade no Sul América. Deve ter passado para aí. Provavelmente a pessoa que lhe atendeu ou estava sem essa informação completa,
Ou talvez eles não tenham olhado o código do produto, tá, gente? Milena, o ideal aí é você manter contato com eles novamente, falar que o produto é o 557 no plano clássico. Isso aqui, inclusive, como a gente estava marcado esse treinamento para hoje, na sexta-feira eu tive cuidado de verificar se por acaso já tinha saído mais algum tipo de especialidade. E por enquanto não saiu. Mas aí faz esse recorte, Milena, é importante. Dá uma ligada para eles de novo, fala que o produto que foi comercializado é o 557, que é o produto atual, e dá essa confirmada com eles. Tranquilo? Bom, Oi, Dígia. deixa eu falar um pouquinho para o pessoal do interior, que a Sul América já há um bom tempo tem trabalhado muito fortemente nas visitas, quer dizer, antes da pandemia, é claro, né, mas continua fazendo visitas via telefone a prestadores do interior e expandindo a rede dela. Eu vou falar especificamente agora de Conquista, que é uma cidade-chave aqui no sudoeste da Bahia, que tem uma rede de atendimento muito, muito boa, comparada especialmente com as congêneres que a gente costuma competir, né? Então, a rede da Sul América é superior à das congêneres, com a maior tranquilidade em Conquista. Em Jiquié também, que a gente já tem um trabalho bem antigo, Sul América, e a gente está trabalhando para expandir cada vez mais nas cidades do interior. Então, os corretores podem ficar tranquilos, podem nos contactar, passando sugestões, informações. A cidade de Guanambi, por exemplo, tem corretores que estão participando aí do treinamento. A gente tem lá o principal hospital, que foi uma negociação difícil, porque, às vezes, no interior existem hospitais que querem cobrar um preço do plano de saúde mais caro do que grandes hospitais de capitais. E no interior a gente não tem essa diferença de atendimento. Quando você faz o comparativo aí entre planos em Salvador, aí você vai falando, o clássico acrescenta tal hospital, o especial acrescenta tal, o executivo acrescenta tal. No interior, não. Todos os hospitais, todos os prestadores atendem do exato ao prestígio da mesma forma. Às vezes, isso faz dificultar um pouquinho a negociação e também o custo que o hospital quer cobrar da operadora, no caso do plano de saúde da Sul América. Mas a gente tem trabalhado bastante. Lula, que está aí presente também, tem acompanhado esse trabalho, contribuído nas indicações dos hospitais. Então, a gente acredita que o momento do pessoal do interior é muito bom, muito oportuno para vendas, porque a rede da Sul América está a cada dia melhor, viu? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Pode falar. Existem limite para sócio para entrada no plano? Do tipo, tem um sócio, tem 3 sócios e um dos sócios tem 74 anos. Existe limitação da aceitação? Eu ia falar isso mais na frente, tá? Mas a gente já antecipa. É bom que vocês vão me ajudando no treinamento. Gente, a pergunta da Milena é o seguinte, tem limite de idade? Na Sul América não tem limite de idade. Não tem limite de idade, tá? Jogou no sistema, vai conseguir calcular normal. Se tiver CPT, vai ter CPT. O único cuidado que vocês têm que ter com o idoso a partir de 64 anos, carência cheia, tá? A gente vai falar um pouco mais de carência na frente. Mas em termos de aceitação para a questão de limite de idade, não tem problema de limite de idade não, tá, Milena? Ponto de já vou seguir, não? Bom, gente, então falamos aqui, ó. Falamos da diferença de acomodação, falamos da diferença de rede, e agora a gente vai falar da terceira opção que pode influenciar no preço, que é justamente a questão do múltiplo de reembolso. Cada dia que se passa, o cliente hoje se preocupa menos com a questão do reembolso. A cada 10 clientes, talvez 1 ou 2 aí, realmente, para fechar um negócio, ele fique lhe questionando muito com relação ao reembolso. Na verdade, eles estão mais preocupados hoje com a questão da rede referenciada, tá? Então, com relação ao reembolso, o que é importante sensibilizar para o cliente? Todos os procedimentos homologados e liberados pela ANS têm direito a reembolso. Só que o reembolso vai ser dentro de um limite que a gente tem, que são essas tabelas, tá? Aqui apenas um resumo. Geralmente os corretores me ligam, André, o cliente aqui quer saber de um procedimento tal, quer saber de um tratamento Y, quer saber de um exame X. Gente, a gente não tem isso porque são inúmeros procedimentos e a gente não tem isso em planilha para poder fazer a consulta, tá? Na prática, depois que a pessoa vira cliente, ele consegue, dentro do próprio aplicativo, fazer a consulta que a gente chama de prévia de reembolso. Ele vai botar o procedimento, o valor que ele paga, e ali no próprio aplicativo vai dizer quanto é que será o valor de reembolso para todos os procedimentos. No aplicativo, sim, ele consegue ter acesso a todos os procedimentos. Mas antes dele virar cliente, infelizmente, a gente só tem esse resumo aqui para poder oferecer, tá?
E aí entra aquele detalhe, eu estava falando para vocês aqui, ó, justamente que tem um produto especial sem R1, R2, R3, executivo R1, R2, R3. Ninguém até agora me tinha me perguntado, André, qual a diferença desse tal de R1, R2, R3? Isso aí, gente, é realmente a questão do reembolso. Então, a hipótese aqui, o especial 100 tem uma rede X, essa rede X é igual no especial 100 R1, R2, R3, a única diferença é o valor de reembolso. Ou seja, uma consulta no R1, o limitador vai ser R$ 153, no R2, R$ 211, no especial 100, R$ 301. Essa aí realmente vai ser a diferença que a gente vai ter quando a gente fala dos R's, tá? Essa questão do reembolso. Lembrando que todos os procedimentos homologados têm direito a reembolso. Dando prosseguimento, falando um pouco sobre coparticipação, que é uma outra pergunta que geralmente o cliente fica na dúvida, né? Vale a pena fazer com coparticipação? Não vale a pena fazer com coparticipação? Gente, na prática, a coparticipação no PME, como falei para vocês, é de apenas 30%. E um detalhe importante que o cliente precisa saber, esse percentual de 30%, ele só é cobrado para, ó o que está informando aqui, ó, consultas, exames e alguns procedimentos. Qual é o medo dele? Vou fazer uma cirurgia, a cirurgia custa R$50 mil. Vou ter que pagar 30 mil, 30% de 50 mil? Claro que não. Tudo que não for consultas, exames e procedimentos simples, não tem coparticipação. Então, exames de alta complexidade, internação, cirurgia, nada disso tem coparticipação. E as coparticipações, elas são 30%, mas ela tem uns limitadores. Aqui, por exemplo, tem os valores máximos pré-definidos. Então, aqui, por exemplo, para uma consulta eletiva, para quem tem um plano exato, o limite de coparticipação vai ser de R$25. Então, cálculo fácil, a consulta custou 200, a coparticipação é de 30%. 30% de R$200, que é o valor da consulta, seria R$60. Mas lembrando que eu tenho um limitador de 25. Então, nesse caso, vai ser sempre o que for menor, tá? Nesse caso, se o limitador é 25, vai ser R$25. Se fosse ao contrário também, onde os 30% que é um valor menor do que o valor limite, também poderia ser considerado o percentual de coparticipação. Dé, deixa eu tirar uma dúvida com você. Porque um cliente me perguntou isso e agora você falando de coparticipação, eu lembrei. Qual foi a questão dele? A questão dele foi referente a essa parte do limitador. Se ele tem a coparticipação, ele vai pagar, o limitador é R$25, significa que na fatura dele só vai poder vir R$25, mas nas próximas faturas vai ser cobrada a diferença ou ele só vai pagar esse valor de R$25? Esse é o limitador. Ele é o limitador, gente, boa pergunta, viu? Esse aí é o limitador por procedimento. Então, se ele fizer, por exemplo, 3 consultas no mês de fevereiro, e essas consultas aí gerarem para ele, vai gerar para ele um percentual de coparticipação, o que for menor. Se o valor máximo é de R$25, ele vai pagar no máximo um valor complementar de R$75, tá? Aí, geralmente, o pessoal me pergunta, André, mas essa coparticipação, como é que é feito esse pagamento? O cara paga lá na clínica na hora? Esqueçam isso, tá, gente? Coparticipação, o pagamento não é feito na clínica. Em momento algum, o cliente precisa pagar nada para a clínica. Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai fazer o procedimento, vai apresentar a carteirinha. Num segundo momento, a empresa vai receber a fatura principal dela, com a cobrança principal, e vai vir uma segunda fatura, uma contrafatura, chamada de fatura de coparticipação, onde ali vai estar determinando que funcionário tal gastou X e tem que ser cobrado para ele um valor adicional de, por exemplo, mais R$25. E aí, ele, claro, ele vai, quem paga isso para a seguradora é a empresa, e a empresa vai e faz a cobrança do funcionário conforme o acordo que ele tem lá com ele. Tranquilo? Certo. Obrigada, meu bem. E aí agora a gente chegou na parte aqui que tem muitas dúvidas, né? Galera, cliente nenhum contrata sem tirar essa dúvida antes, né? É a parte de carências. Lembrando que só a Sul América tem carência zero para grupos a partir de 10 vidas, tá? Lembrando que essa carência é zero desde que a declaração pessoal de saúde esteja negativa. Se ele tiver uma declaração de saúde positiva, automaticamente a companhia vai avaliar e aí sim ele pode vir a ter carência. E aí vale ressaltar o seguinte, digamos, eu estou negociando uma empresa que tem 14 vidas. Dessas 14 vidas, apenas uma vida tem declaração pessoal de saúde positiva, ok? O que é que vai acontecer? Essa única vida que tem declaração pessoal de saúde positiva, ela vai vir possivelmente com carência,
mas as outras 13 vidas envolvessem carência normalmente. E quando eu falo carência zero, inclusive para parto, para grupos acima de 10 vidas, eu estou falando independente de ter plano ou não. Então, se o cara tem plano anterior ou não, independente disso, se tiver acima de 10 vidas, você já pode dar entrada na proposta e não precisa nem colocar essa informação dentro do sistema, tá certo? André, mas eu estou negociando uma vida que tem menos de 10 vidas. E aí, tem redução de carência, tem compra de carência? Então, o termo na Sul-América chama-se redução de carência. Na Sul-América, a gente só tem compra total de carência para grupos acima de 10 vidas. Abaixo de 10 vidas, a gente tem redução de carência. Eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona. Mas o primeiro detalhe que você tem que atentar é o seguinte, limite de idade. Então, eu falei na estante, né? A Sul-América aceita idoso, aceita 70, 80, 90 anos, não tem problema nenhum. Agora, redução de carência é limitado a 64 anos. Completou 65, vai ser carência cheia para aquele cliente. Tá certo? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para o cliente, na hora que você está fazendo entrevista com ele, é: só tem plano? Tem. Qual? Então, você vai pegar esse plano que ele possui, vai olhar essa listazinha aqui, e a gente só tem redução de carência para esses planos. Até 31 de março de 2021, a companhia ainda está com uma promoção, onde a gente também consegue reduzir carência para esses planos abaixo aqui, onde aqui na nossa região da Bahia, os principais são Vitalis, Cassi e Apivida. Então, hoje, se o cliente estiver vindo da Apivida, ele tem redução de carência. Se estiver vindo da Vitalis e Cassi, também tem redução de carência. Fora esses da promoção e esses aqui, nenhum outro tem redução de carência. As perguntas mais comuns que eu recebo aqui com relação a quem está reduzindo carência é com relação a Promédico. O pessoal pergunta muito: André, está reduzindo carência da Promédico? Não. E da Casseb? Também não, ok? Então, identifiquei que tem menos de 64 anos, identifiquei que veio de alguma dessas operadoras, aí a gente vai para o quadro seguinte. No quadro seguinte eu tenho, primeira coluna, segunda e terceira. André? Segunda e terceira, ele é carência contratual, tá certo? Isso aqui é o que é cobrado por cliente novo. Então, aquela pergunta: André, o cara não tem plano, quer saber qual a carência dele? Pronto, primeira, segunda, terceira coluna, essa aqui é a carência contratual. A redução de carência vem na quarta coluna em diante, Então, você tem que verificar com ele se ele tem mais ou menos de 12 meses de plano. Então, por exemplo, urgência e emergência não tem carência em nenhuma situação. No caso de consulta, que é grupo 1, a carência contratual seria 15 dias, mas se ele tiver plano anterior, já cai para 24 horas. O grupo 2, que é o grupo mais nervoso, que as pessoas mais perguntam: André, internação, cirurgia. Se ele não tem plano nenhum, é 180 dias. Se ele tem plano entre 3 a 12 meses, carência de 60 dias. E se ele tem plano acima de 12 meses, carência de 24 horas. Então, gente, por que a gente fala que é redução de carência e não é compra? Porque na melhor hipótese que eu tenho, que são acima de 12 meses, o grupo 4, que são transplantes, implantes e próteses, ele não cai, ele permanece por 180 dias. E o grupo 5, que são internações psiquiátricas, etc., derivados, ele não cai, ele cai de 180 para 120 dias. 300 dias é parto, aí não tem jeito, só acima de 10 vidas para atenção de parto. E no caso de internações é 24 horas. Por isso que a gente fala o termo de redução de carência, é um cuidado que vocês têm que ter com o cliente. As principais carências, é a carência que o cliente mais se preocupa, chama-se internação, porque urgência e emergência já não teria carência mesmo, e essa daí cai para 24 horas, tá? Alguém pode fazer André, eu queria fazer uma pergunta a você com respeito a doenças pré-existentes. Se o segurado, ele coloca lá que ele tem uma patologia, a Sul-América, no caso, como é que ela atua? Ela também gera uma carta chamada CPT, algum aditivo para o cliente da ciência que ele não terá cobertura para o procedimento decorrente daquela patologia? Como é que o cliente ele fica informado, notificado sobre a pré-existência que ele mesmo declarou na declaração de saúde? Excelente pergunta, Val. Com relação à declaração pessoal de saúde e a questão de CPT, se ele informa na declaração pessoal de saúde que possui uma patologia, a gente não precisa liberar nenhum aditivo para esse cliente, porque ele já deu ciência na declaração pessoal de saúde. A gente apenas vai aplicar a CPT e na hora que ele receber a carteirazinha dele lá, na carteirinha vai estar constando as carências dele, dentre eles lá, a questão da CPT. Agora, se ele não, por acaso, ele não informou, a Sul-América hoje, gente, até para vocês saberem, a Sul-América não trabalha com perícia, ela não tem perícia médica. O que ela tem é uma entrevista médica por telefone. Então, se um desses contatos telefônicos acompanha e conversa com o cliente,
identificou que tem alguma determinada patologia que não foi sinalizada na declaração pessoal de saúde, aí sim a companhia manda para ele um aditivo para poder ele dar uma ciência desse aditivo e a companhia avançar com a implantação. Ok, claro, muito obrigado. Tranquilo? Gente, outra pergunta comum. Deixa eu tirar uma dúvida com você rapidinho. Eu estou com uma cliente que ela tá na fatura do Bradesco, né, da Congênere, e ela tá querendo sair, só quer tirar ela e a filha, que também são sócias da empresa, e para a Sul América, eu até passei para ela os valores da Sul América. A preocupação dela é como é que vai funcionar esse processo, se ela vai ter que pedir o cancelamento do plano, ou se ela só vai solicitar a exclusão delas duas e fazer a adesão, e se ela vai ter que cumprir carência. No meio de novo, que cortou para mim aqui. Tá, o que acontece? Ela tem o plano do Bradesco ativo na empresa. Ela, o filho e a filha são sócios. Só que ela quer sair do Bradesco e ir para a Sul América. Mas o filho e a família dele vai continuar na fatura do Bradesco. A questão que ela me fez, que eu também não soube responder, foi o fato de ela vai ter que solicitar a exclusão dela do Bradesco e ir para a Sul América, e ela vai ter que cumprir carência porque ela tem 64 anos, a filha tem 28. Entendi. Olha, excelente pergunta, tá? Gente, uma coisa que a gente tem que desmistificar, tá? Primeiro delas, a carência, ela não pertence ao CNPJ, tá? A carência, ela pertence ao CPF. Ou seja, esse prazo que eu estou falando de ter de 3 a 12 meses ou acima de 12 meses de plano anterior, essa informação da Congênere, isso aí está ligado ao CPF, tá? E aí, a gente vai sempre analisar de forma isolada a carência daquele CPF. Então, a empresa está lá, tem 10 funcionários, como foi esse caso do exemplo aí. Se uma parte vai ficar lá e a outra vai vir, essa pessoa que vai vir, eu vou pedir para você uma carta de permanência. Essa carta de permanência não é da empresa, essa carta de permanência é do CPF, ou seja, essa carta de permanência vai ser do titular ou do dependente. E, através dessa carta de permanência, eu vou analisar isoladamente aquela redução de carência daquele participante. Nesse caso específico que você falou, você está no limite. Você tem que falar com a mulher para ela fechar hoje. Porque na hora que ela completar 65 anos, ela vai entrar com carência cheia. Então, aí você tem que correr para realmente conseguir fechar ainda com 64 e ter a redução de carência. Certo. Então, no caso, se ela, vamos supor que ela faça a exclusão ainda essa semana e a gente faça toda a tramitação, ela ainda consegue entrar com a redução de carência, não é isso? Consegue sim, porque, gente, uma informação importante, tá? A gente consegue fazer análise e redução de carência para planos com até 60 dias de cancelado. Então, a pessoa cancelou, estamos em 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, 2 de janeiro, 2 de dezembro. Quem estava com o plano vigente até dia 2 de dezembro, hoje ainda conseguiria fazer a contratação do seguro de saúde Sul América com redução de plano de carência. Porque esse é o limite de prazo para poder fazer análise de redução de carência. Tá, certo. E quanto à parte do pagamento, Dé, como é que ficaria? Ela teria um prazo para pagar esse boleto? Porque eu acredito que ela ainda vai constar na fatura da Bradesco para não pagar 2 vezes, né? Vou chegar nessa parte no instante, porque aqui a gente vai falar sobre o fechamento. Pronto, ótimo, eu aguardo então. Essa parte. Tá bom, meu amor, eu aguardo. Oi, Dja. Ô, Alves, eu quero falar um pouquinho, justamente assim, eu estou vendo o pessoal aqui no chat fazendo algumas perguntas, passando os e-mails para receber o material. Importante até porque a gente já está encaminhando aí para 1 hora de treinamento. É muito legal, é muito agradável, né? O treinamento de saúde gera um debate muito produtivo. É legal. É muito bom. Mas, para a gente não se perder no tempo, vamos tentar acelerar a apresentação dos slides, reabrir as perguntas no final da apresentação, né? Porque algumas pessoas que precisarem sair tranquilo, a gente debate mais especificamente no final do treinamento. E quanto ao pessoal que está pedindo o material, podem ficar tranquilos. Todos os corretores que têm o atendimento da Sul América, que são cadastrados, André Alves vai mandar a apresentação, inclusive, Alves, inclui aquela lista dos exames do coparticipação, que tem os exames complementares. Tem o material completo, gente. Isso, porque o que acontece? Os corretores que são atendidos por diversos canais, quem é atendido remoto, Cristiane, as assessorias, Luiz Alberto, eu, pode encaminhar, o André Alves vai mandar para a gente o material e a gente reenvia para todos os corretores que a gente atende. Então pode ficar tranquilo, todo mundo que é cadastrado, o pessoal da franqueada,
vai receber o material e vai ter para utilizar e para consultar, e a gente também para perguntar mais, mesmo depois do treinamento, podem ficar tranquilos. Mas toca lá, é contigo. Valeu, Alves. Só vou interromper um pouquinho também. Maria Aparecida colocou a lista do treinamento. É muito importante para a gente esse preenchimento, pessoal. Se vocês puderem, clica no link, preencha rapidinho essas informações, que vai facilitar, inclusive, para a gente compartilhar o material após o treinamento. Isso, gente. O material que eu estou mandando para vocês vai estar A parte ainda, Alves, somente. Cida, manda de novo, porque o pessoal está dizendo que o formulário está limitado para acesso. Vou reencaminhar. E eu recebi diversas informações de perda de acesso. Como chegou ao limite da sala, eu recebi aqui informações e perguntas, né, a respeito do envio do material e também muito sentido por não ter acessado, conseguido acessar. Gente, faz parte. Na próxima a gente puxa o seu ali. Nós vamos tentar aumentar para 300, Alves. Com certeza. Gente, ó, com relação ao material, fique despreocupado se vou estar recebendo essa apresentação que estou visualizando. Vai estar recebendo essa rede em Excel, esse resumo que eu passei para vocês. Vai estar recebendo também uma lista completa com relação à coparticipação, que é o material que o cliente geralmente pergunta, e um folheto de apoio às vendas, que ele vem dizendo exatamente o que é que vocês precisam para poder fazer a contratação, tá? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Alves, e também nos parabenizando, viu?